A história começa em Seul, em um ponto de ônibus, onde um jovem de terno está falando no telefone com seu chefe, dizendo que está um pouco atrasado e que talvez não chegaria a tempo para a reunião, quando de repente o chão começa a tremer e em seguida aparece um portal dimensional em sua frente, deixando todos os que estavam no ponto de ônibus sem acreditar o que estava acontecendo. E segundos depois, já vimos uma horda de monstros saindo daqui do portal, sedentos por sangue, correndo atrás das pessoas, que corriam e gritavam para todos fugirem, que aquilo era um surto, onde um portal dimensional se abria e se conectava com outra dimensão, o que resultava em monstros invadindo o mundo real. Fugindo, as pessoas gritavam para que alguém aportasse aquilo e chamar ajuda, e ainda parada no ponto de ônibus, o jovem ouve uma garotinha caída no chão, gritando pela sua mãe, e logo corre até ela para ajudar, e chegando até ela, ele a pega no colo para fugir dali. E antes de fugir com a garotinha, ele se vê cercado pelos monstros, e logo fecha os olhos, imaginando que tudo havia acabado, e percebendo que nada havia acontecido, ele abre seus olhos à mente e questiona, o que é isso? Então ele escuta alguém perguntando, vocês estão bem? Nós já estamos aqui, então podem relaxar. Ouvindo aquela frase, os protólogos se animam ao perceber que eram os despertados, responsáveis por lidar com os portais dimensionais e aqueles monstros que saíam dele. E após quase ser morto por goblins, nosso prota ainda foi para o trabalho, e viu seu chefe Buco exclamando por ele ter pedido a reunião, dizendo que se o surto aconteceu, ele deveria ter corrido e ido diretamente ao ponto de encontro marcado. E seus amigos olhando de longe aquele sermão, o chama de Ryuki, e comentam que dessa vez ele estava realmente ferrado por ter se atrasado. No conto depois, seu chefe joga o envelope no rosto de Ryuki e dizendo que aquela era sua última chance, e se fracassar de novo, ele seria demitido, e em seguida diz que queria aquele contrato assinado naquele mesmo dia. Na cena seguinte, Ryuki conversando com seu amigo no lado de fora da empresa pergunta se seu chefe não estava sendo muito rígido por ele. Em seguida diz que queria mesmo era juntar um dinheiro para se tornar um despertado. E seu amigo então responde, qual é, cara? Tu ainda dá nessa? Esquece isso. E Ryuki ainda animado responde, mas não seria irado se eu conseguisse? É uma das coisas que eu mais quero. E seu amigo então interrompe, apontando e perguntando se aquele ônibus que estava passando não seria o dele. Ryuki então se assusta e começa a correr atrás do ônibus, se despedindo do seu amigo, dizendo que o veria no outro dia. E o respondendo, seu amigo diz para Ryuki não estragar tudo dessa vez. E às 18 horas daquele mesmo dia, viu Ryuki em um estacionamento, dizendo que conseguiria aquela assinatura, e que não queria tomar outra esporra daquele babara do seu chefe. Quando de repente, o estacionamento começa a tremer, e Ryuki questiona se aquilo era um terremoto, e vendo o portal se abrir sua frente, e ainda sem acreditar diz, 2 vezes no mesmo dia? Você só pode estar de satanás comigo. E Ryuki então escuta alguém de boné vermelho gritando para ele ir se esconder. Então Ryuki começa a correr, fugiu dos pobres que estavam em sua cola, e ainda correndo, um dos goblins consegue segurar sua maleta, e Ryuki mesmo assustado, se vira e dá um soco na cara do goblin, e em seguida diz, aquela farsa era tão importante quanto a sua vida naquele momento. E pensando que o soco havia feito aquele goblin soltar a maleta, Ryuki fica surpreso por não ter dado certo. Com isso, outro goblin já pula em sua direção, prestes a acertar, quando aquele cara de boné vermelho aparece em suas costas, o puxando para dentro de uma seda, fechando rapidamente. E em seguida, já ativa o sistema de segurança do portão, que ao ativado, acerta os goblins com um grande choque, ganhando assim algum tempo para os despertados chegarem. E pouco tempo depois, alguns despertados aparecem para ajudar, e o que parece ser o líder deles estava no rank E, e seu nome era Jong, conhecido como Bola de Couro. E acompanhado pela sua equipe, avança em direção dos goblins, onde se dá início uma batalha sangrenta pela sobrevivência. Após uma luta intensa, a equipe de Jong derrota todos os goblins, e Ryuki assistindo aquela luta, logo diz, como esperado, os despertados são demais. E depois da euforia passar, Ryuki então percebe que não estava com a sua pasta, e logo sai em busca para procurá-la. Notando que Ryuki estava procurando algo, Jong com sua pasta na mão pergunta se era dele. Ryuki diz que sim, e o agradece. Jong então responde, claro, sem problemas, é devido um despertado a ajudar os mais fracos. E Jong segue dizendo, dentre aqueles cujo poder foi dado por Deus, sou eu aquele quem foi escolhido para trazer justiça a essa realidade. Assistindo aquela conversa de longe, um dos membros da equipe de Jong brinca dizendo que o líder já está se gabando de novo, e após dizer aquilo, ele nota a passando voando bem ao seu lado. Logo todos notam que aquilo era um ataque e que vinha de um goblin maior, e que parecia ser o líder deles. Na tentativa de paralisar todos, o goblin usa sua habilidade em área, dando um estontoso grito, e com um Ryuki paralisado pela habilidade, o líder Jong passa sua ordem dizendo para que todos que pudessem se mexer o ajudassem dando cobertura, e os que forem paralisados pela habilidade do Goblin fugissem assim que conseguissem se mover. Jong então avança em direção do Goblin,
da tentativa de ganhar apego para os outros. Mas segundos depois, John é totalmente derrotado, deixando todos em choque e percebendo que aquele Goblin era realmente mais forte do que os outros. E Ryuk no chão vê o Goblin pisando na cabeça de Joe e logo atrás a equipe de John fugindo. Então se questiona em pensamento se sua vida iria acabar logo ali, sem ter conquistado nada na vida. Indignado com o que estava acontecendo, Ryuk dizia que não queria morrer, e antes de receber o ataque do Goblin, começava a surgir pequenos raios amarelos ao redor do seu corpo, e ainda emanando aqueles raios, Ryuk fecha os olhos mais uma vez e grita que não queria morrer. E segundos antes de ser atingido, aparece uma mensagem à sua frente dizer: você despertou. E abrindo os olhos, Ryuk nota que foi parar atrás do Goblin, e tentando entender o que havia acontecido, ele questiona: o que é isso? Estou sendo despertado agora? E na sua frente aparece uma janela do sistema que dizia: Ryuk agora é capaz de utilizar as funções e habilidades da DGF, e para auxiliar o despertado no uso do sistema, Ryuk teve toda a experiência necessária injetado. E em razão do atual período detectado, o controle sobre o corpo foi transferido por um curto período de tempo, e Ryuk pressa a receber outro ataque, concentra pequenas bolas de energia em sua mão e lança em direção ao Goblin, que é acertado em cheio. E assistindo aquele ataque de Ryuk, a equipe de Joe comenta: aquele cara não é uma pessoa qualquer? Levando em consideração como ele desviou, parece que ele despertou. Que tipo de Hulk será que ele despertou, hein? E voltando para a luta, Ryuk então passa por debaixo das pernas do Goblin, indo para as suas costas e prepara outro ataque chamado Mãos Flamejetes. O atingiu em cheio com uma grande explosão de fogo, e no meio daquela fumaça, o Goblin aparece de repente na frente de Ryuk como um ataque furtivo. Então, Ryuk ativa outra habilidade, Escudo, que gera um dom em volta do seu corpo, o protegendo do ataque. Ryuk então nota uma espada no chão e fazendo um movimento rápido, ele a pega rapidamente. Logo, utiliza outra habilidade, Encantar Arma, e olhando para o Goblin com um olhar calmo e determinado, Ryuk avança em alta velocidade, acertando com um golpe rápido, não dando chances de esquivar. Após ser derrotado, o corpo do Goblin começa a desfarelar no ar, e ao sumir completamente, aparece uma mensagem que dizia: a eliminação do alvo foi concluída, retornando o controle do corpo e a habilidade ao usuário. E surpresos com o desfecho daquela luta, os membros restantes da equipe de John questionam: sem chance, um despertar duplo? Não, pode ser até maior do que isso. E 20 anos atrás, no ano de 2000, as capitais ao redor do mundo incontáveis torres apareceram, e essas torres eram feitas de materiais que não existiam nesse mundo, e dentro delas, um ser divino chamado Deus reside. Contudo, devido aos respectivos governos, eles foram selados, enquanto vários rumores sobre as torres se espalhavam, em todas as regiões do mundo, surtos em larga escala começaram a acontecer, e para pará-las, centenas de despertados, escolhidos por Deus, apareceram, e então, 20 anos se passaram, e o ano de 2020, o mundo inteiro ficou ciente dos despertados, e isso se tornou uma grande transição. E de volta ao presente, e já em sua casa, Ryuk levantando de sua cama, olhando seu terno pendurado todo sujo, imagina: toda vez que olho para aquilo, eu percebo que ontem não foi apenas um sonho. Ryuk então se lembra que após eliminar aquele Goblin, uma mensagem do sistema apareceu dizendo: eliminação da fonte que perigo foi confirmada, controle do corpo e da habilidade se retomar. E parecendo que estava acordando de um transe, Ryuk exclama: o quê? E olhando para sua mão, nota que estava segurando uma espada e questiona: por que eu estou segurando isso? E continuando, ele pensa: eu tenho certeza que estava prestes a morrer das mãos daquele Goblin guerreiro. E pensando que ainda ele poderia estar vivo, Ryuk então olha para trás e percebe que o Goblin não estava mais ali. Então se pergunta em pensamento: e eu realmente despertei e o decotei? E interrompendo seu raciocínio, os dois despertados que sobreviveram se aproximam de Ryuk, o chamando de mestre, e dizendo: eu vi sua magia incrível que derrotou o Goblin. E Ryuk, sem entender, pergunta: o que vocês estão falando? E como os dois lunáticos ficaram bajulando, imploram Ryuk para ir com eles e para ser o seu novo líder, pois o líder anterior havia morrido para o Goblin, e com serem despertados fracos, ele conseguiria carregá-los. E surpreso com aquela atitude, Ryuk pensa: essas são as pessoas que começaram a surtar e me deixaram aqui quando o líder delas morreu. Agora elas estão me dizendo que isso é normal? Tem alguma coisa estranha. E pensando bem, Ryuk então diz que precisava de um tempo para pensar naquilo. E em seguida, eles escutam uma mulher dizendo: tudo bem, voltem para agora. E olhando para trás, os dois com a cara de surpresa diz: eles já estão aqui? Eles não devem ter sido capazes de terminar o trabalho tão rápido. E Ryuk, reconhecendo, pensa: o QBI está aqui que ali e nos explicar que o QBI era a Organização de Gestão dos Despertados, criada há 20 anos, e é a empresa que está a cargo de promover a ordem entre as guildas e manter a segurança dos civis e dos despertados. A linha Sul da KBI então diz: viemos mais cedo do que o normal, por causa de monstros de rank alto aparecendo nesse sul. E olhando para os dois lunáticos, ela os chama para ir com ela. E notando que havia chamado apenas os dois, eles notam que Ryuk estava fugindo correndo. E gritando com o seu chefe, eles decidem correr atrás de Ryuk também. A Yeon-Su, vendo aquilo,
dá a ordem para seus subordinados os trazerem de volta, e após conseguirem os mobilizar, perguntam se deveriam ir atrás de Ryuk também. E Aeon-Soo, pegando a maleta de Ryuk que estava no chão, diz: não há razão para isso, eu sinto que o veremos de novo. E no dia seguinte, Ryuk, ainda confuso com o que havia acontecido, pensa: que realmente eu sei. E pensando no seu emprego, ele percebe que o seu chefe não vai acreditar que ele falou novamente em fechar o acordo por causa de outro surto. E Ryuk então pensa que eu não posso fazer nada sobre as coisas que já aconteceram. Primeiro de tudo, eu tenho de entender as habilidades para poder sobreviver como um despeitado. E antes de dizer a palavra status, a janela do sistema se abre à sua frente. Ryuk então mata que não precisaria dizer a palavra para ter acesso à sua janela. E olhando para seu status, ele percebe que todos os seus status estavam em 5 e o charme estava em 3 e suas riquezas estavam em 1. E percebendo algo familiar naquelas configurações, Ryuk, chocado com aquilo, logo se lembra que aqueles status eram os mesmos do seu primeiro personagem criado no jogo da DGF e que todas as 3 funções vieram juntas, assim como no jogo. E entusiasmado, Ryuk pensa: desde um despertado duplo, tem 2 funções, são existências tão raras que as guildas de todo mundo dão uma grande quantia de dinheiro para convictados. E suando frio se pergunta: você está me dizendo que eu sou um despertado triplo? E eu que dou uma contando de euforia e felicidade, grita bem alto dizendo que aquilo era insano. Mas com aquele belo, seu vizinho grita de volta mandando calar a boca. Então Ryuk o pede desculpa, já levantando para buscar um copo de leite. Ryuk pensa: contudo, ir para o Antanjon logo de cara é demais para mim agora. E eles dizem que um monte de despertados morre assim que desperta. Então eu deveria desenvolver minhas habilidades um pouco. E como qualquer preguiçoso ele pensa: há algum jeito de conseguir dinheiro sem se esforçar? Ou um jeito de ganhar dinheiro sem lutar? E tendo uma ideia, Ryuk diz: certo, entre as habilidades de mecânico, há a replicação máxima, que permite replicar um produto e produzir um falsificado perfeitamente, mas que não podia replicar o mesmo objeto 2 vezes, e não podia replicar o item que já foi replicado, e além disso, objetos criados pelo usuário não podem ser replicados. E o tempo que levava para usar o DTs dependia do volume, do tamanho e o conteúdo do produto. E quanto maior o rank e maior o volume, maior seria a chance de falhar. Mas por outro lado, quando o jogador sobe de nível, as chances de fracasso reduzem muito, e essa habilidade consome 1 de mana a ativado, e o seu tempo de recarga era de 1 hora. E olhando para o copo de leite, Ryuk decide testar a habilidade nele, e então diz: ó poder nobre e miraculoso, replique isso, replicação máxima. Então surge um quadrado dimensional na frente de Ryuk, onde começa a se formar um copo de dentro dele. Em seguida, o sistema informa que a replicação foi um sucesso. Ryuk, segurando os 2 copos em sua mão, diz: desde a aparência até o peso, foi replicado perfeitamente. Essa habilidade é ainda melhor que a do jogo. E com o experimento de clonagem sendo um sucesso, Ryuk decide procurar algumas relíquias para usar essa habilidade. E nos é explicado que as relíquias, após o surto em larga escala no ano de 2000, itens velhos e antiquidades começaram a obter energia dimensional. As habilidades das relíquias são divididas em diferentes ranks, e começando pelas relíquias de rank raro, elas são itens com valores imensos, valendo no mínimo 10 bilhões de won. As antiguidades de repente se tornaram relíquias e receberam habilidades especiais. Assim, da água pro vinho, os douros de relíquias se tornaram podres e ricos, mas o problema era que, apesar de vários objetos antigos terem se tornado relíquias, não havia um único despertado que era capaz de analisar as relíquias. Como Ryuk, já dentro de um carro, ele pensava: eu tenho habilidades analíticas que costumava usar no jogo. O seu nome era identificar. E chegando no lugar, percebemos que é uma loja de velharias, onde Ryuk pretendia procurar por relíquias que poderiam ser úteis naquele momento. 3 horas depois, nos mostra Ryuk já em sua casa, segurando um anel, dizendo: e pensar que um item tão insano existiria. E olhando seus status, fica surpreso por aquele anel ser de rank raro, e por conseguir aumentar a mana máxima em 100, aumentar a inteligência em 10%, e independente da magia utilizada, ele recupera 1 de mana quando ativado. E animado por ter achado algumas relíquias interessantes, Ryuk decide voltar logo cedo naquela loja para procurar mais relíquias. E chegando lá, o dono da loja lhe diz: você é um tanto diligente, mesmo a essa hora da manhã. Ryuk, um pouco memoso, responde: é meu dia de folga, então decidi procurar algumas antiguidades. É um hobby meu. O dono então responde: entendo. Algum tempo depois, Ryuk sai da loja com uma sacola na mão, quando de repente, seu celular começa a vibrar, e pegando o celular, ele nota que era seu chefe ligando. Então pensa: eu nem tenho mais que me dar o bucha, não é? E atendendo, seu chefe já começa a gritar perguntando se Ryuk havia olhado as horas e o porquê ele não tinha ido para o ponto. E o que então responde: eu vou mandar a real, eu só quero que você saiba que eu não vou trabalhar numa empresa onde estão um pouco se lixando para seus funcionários. E sem entender, seu chefe o responde: o quê? Mas que merda você está falando? Você não quer receber seu salário? Você acha mesmo que vão ter outras empresas por ali que cobram pouco e te tratam bem? E o que puta objetivo responde: o caralho, desde quando você me trata bem, você me dava montanhas de serviço, sem feriados,
e ainda por cima e fazia trabalhar em fins de semana. E continuando diz, nem mesmo o cachorro aceitaria isso. E antes de desligar a ligação, o Ryuki ainda diz, enfim, a partir de agora eu não vou mais ir trabalhar, e vê se não esquece. E aliviado por finalmente conseguir dizer aquilo para seu ex-chefe, Ryuki decide ir para casa e tentar vender os itens que ele havia achado naquele dia. E caminhando, Ryuki nota o que parecia ser uma discussão no meio da rua, entre dois despertados, onde o de blusa preta exigia desculpas e o de blusa branca dizia que uns pãozinhos não era o fim do mundo. E com aquela discussão, as pessoas começaram a ficar com medo, dizendo que, se os despertados começassem a lutar ali, todos estariam em perigo. Com a discussão ficando séria e os dois se preparando para atacar, surge no meio daquela confusão a Yeon-soo, da KBI, para parar com aquilo. E conseguindo anular seus dois ataques, ela diz, despertados lutarem entre si é contra a lei. E em seguida os adverte, vou deixar isso passar dessa vez, mas só dessa vez. Lembrem-se que da próxima vez vão direto para a cadeia. E olhando as pessoas a elogiando, Yeon-soo nota o nosso próprio no meio daquelas pessoas. E então se lembra daquele dia e grita, ei, você aí, o cara de agasalho preto segurando uma sacola preta. E o que eu penso, será que ela está falando de mim? Sem chance. Logo, escuta Yeon-soo dizendo seu nome, Arco Ryuki, e rodeado por olhares de indignação, misturado com raio, Ryuki levanta as mãos. A Yeon-soo então diz, por favor, venha comigo e pegue aquilo de volta. Algum tempo depois, e já no que parecia ser o prédio da KBI, Yeon-soo lhe oferece café, e Ryuki aceita. E sentados, Ryuki diz, então, aqui que eu devia pegar de volta. E eu respondendo, Yeon-soo coloca a maleta em cima da mesa e se desculpa por ter aberto para poder achar o dono. Ryuki diz que tudo bem, não é como se tivesse muita escolha se quisesse achar o dono da maleta. E mudando totalmente o rumo da história, Yeon-soo diz para Ryuki que, com base nas informações que obteve com as testemunhas naquele dia, aqueles todos despertados que estava com você, não tinha habilidades o suficiente para ter eliminado aquele monstro. E continuando diz, então, eu acredito que você o derrotou. Além do mais, as pessoas presentes no local disseram mesmo que eu. Após ouvir aqueles questionamentos, Ryuki a pergunta, então por que você veio até mim? Para me recrutar? E Yeon-soo o responde, recrutamento não é o nosso objetivo. Entretanto, se quiser se tornar um despertado poderoso, você deve se registrar primeiro. E portanto, eu irei guiá-lo ao exame. E Ryuki então concorda. Com Ryuki saindo da cápsula de avaliação, o avaliador diz, ok, o exame foi concluído. Por favor, pegue seus pertences e espera na frente do balcão. E Ryuki então agradece. E segurando os resultados do exame, a Yeon-soo pede para Ryuki se sentar. E ansioso, Ryuki a pergunta, o que foi? Será que a minha média é maior que o normal? E mostramos os resultados. E Yeon-soo então diz, ok, bem aqui. Vê onde diz, cliente aprovado, quer dizer que você passou. E finaliza dizendo, espero que você continue vivendo sem problemas. E lembre-se de sobreviver. E se levantando para ir embora, Ryuki pensa, essa última frase dela me deixou meio inseguro. Com Ryuki saindo, um dos avaliadores chega perto de Yeon-soo e a pergunta, por que você se interessa tanto por gente sem potencial? E ela então o responde, minha resposta é curiosidade, simples e genuína curiosidade. O que sai do prédio com uma pasta debaixo do braço, andando ao lado de um rapaz, falando ao telefone. E ele vê uma garota se aproximando, parada ao lado de clientes. Falamos sobre como novos membros promissores haviam entrado para a guilda Teaser, e por que um homem como ele não viria até eles para uma consulta, dizendo para o herói ir até lá, e que eles são da guilda Pantera Negra que oferece total suporte a novatos. E o que pensa que eles estão logo na porta, tentando atrair novatos. Observando outros recém-chegados, ele pensa que é bom que eles não estejam interessados mesmo. Caminhando com o bolso satisfeito, pensa que é muito melhor estar sozinho agora, sem atrair a atenção desnecessária, já que só precisa de dinheiro ganho honestamente, com prédio amarelo e pessoas ao fundo. O herói pede, agradecendo ao poder mágico, que duplique aquele item. O anel de design em comum começa a brilhar. Alkidor diz que isso duplicará o nível máximo. Ele olha para a figura em forma de cubo à sua frente. A notificação diz que a criação da cópia falhou e que o nível atual não é suficiente, acrescentando que a taxa de sucesso é de 0%. O rapaz cobre os olhos com a mão por causa da luz que emana do cubo. Ele afasta a mão e olha para o objeto com confusão, dizendo que parece que com seu nível atual é cedo demais para tentar copiar uma relíquia rara. Sentado no chão, olhando os itens sobre um pano verde, uma chaleira, uma caneta e um cinturão de boxeador, ele diz que então vai observar os 3 restantes. Ao olhar para os objetos, as notificações revelam informações sobre cada um, começando pela chaleira da avó Kim Ban, de 67 anos, nível comum. A habilidade dela é que se você fizer chá e beber dessa chaleira, o nível mágico aumente em uma para cada 100 ml e o chá nunca estraga devido às propriedades antibacterianas. Depois vem a caneta tinteiro do escritor On, nível comum. Adiciona 20 pontos de sabedoria mágica, mas reduz a força em 3 pontos. Por fim,
o cinturão de Shoi, nível mágico, adiciona 50 pontos de energia e aumenta em 50% a eficácia das poções que aumentam energia. Colocando o anel no dedo, Yuki o observa e diz que o manterá consigo por enquanto. E já que agora ele tem um registro esperto, pode usar o Desmet, então saberá o preço dos itens. Apontando o dedo para baixo, ele diz que irá copiar os itens e colocá-los em leilão. Ao fundo do planeta Terra, Torre disse nos últimos 20 anos, muitos despertos começaram a surgir por todo o mundo. O Desmet tornou-se um tipo de espaço que os uniu. Diante da caneta e das notificações, ele explica que lá se compartilham notícias, informações sobre Dungeons etc. E há um site de leilões onde se pode trocar ou vender item. Uma garota, uma pena apoiada em uma cadeira, senta-se ao computador. A história diz que estamos em Nagoya, Japão, na casa de uma esperta atiradora chamada Ri. Ela clica com o dedo no mouse, dizendo que isso é interessante. Olhando para o item com o cabo, ela comenta que coisas tão comuns raramente viram relíquias. Enquanto coloca um doce na boca, ela afirma que a caneta é boa para aumentar o nível de sabedoria, algo difícil de subir. Clicando no mouse, e diz que muitas pessoas desistem por causa do preço. Inserindo o valor atual de 120 milhões e ela declara, é minha. A história prossegue, dizendo que uma esperta do Japão, chamada Ri, comprou com sucesso a caneta tinteiro. O sol brilhante ilumina os belos edifícios altos. A história se passa ao mesmo tempo em Seul, na estação Yakushin, no prédio da Guilda Lotus Branca. No andar mais alto, uma garota está tomando banho, sentada com um tablet, à frente de um homem de terno vermelho, perguntando o que ele sabe sobre os registros mais recentes no Desnet. O homem sentado é um mestre da Lotus Branca, a melhor guilda da República da Coreia. Kang In-han pergunta o que isso significa. A garota responde que alguém colocou uma relíquia rara e uma comum à venda recentemente, e uma delas já foi comprada. O rapaz olha pro lado e pergunta se não é um vendedor comum. A garota, ainda na banheira, enrolada em uma toalha, segura o tablet e responde, irritada, que não, que é um novo apelido, sem nenhum dado vinculado. E além disso, com uma licença desperta, só é possível criar um login. A história revela que essa garota, Minal, é a vice-líder da guilda Lotus Branca. Olhando para baixo chateada, ela ouve a pergunta dele sobre o que ela quer dizer com isso. Ela responde que tem algo suspeito acontecendo e que são relíquias, que você dificilmente encontraria mesmo explorando 30 dungeons. Kang In-han a encara com confusão, perguntando se ela está sugerindo que a pessoa tem uma habilidade secreta para encontrar relíquias, ao que ela responde afirmativamente, aproximando-se da banheira. Sun-yi diz que relíquias caras geralmente são vendidas no mercado de Gangnam, mas as fracas podem ser facilmente negociadas no Desnet. Ela pega um roupão de um cabide próximo, o veste e continua dizendo que aquele não parece alguém que vende relíquias comuns ou raras com frequência. O homem de terno vermelho cobre o rosto com a mão, reconhecendo que é verdade relíquias assim não estão ao alcance de qualquer um. Erguendo o telefone, diz que vai entrar em contato com a equipe de desenvolvimento para obter informações sobre essa pessoa. A garota, com um sorriso e bochechas coradas, segura um item interessante em suas mãos e o agradece. O sol brilha sobre uma multidão tranquila. Alguém ao fundo faz a contagem. 4, 7. Yuki está em posição de prancha, fazendo flexões, contando 48. A notificação mostra o contador 49 de 50, ele cerrando os dentes, de 50, caindo no chão e liderando uma magia turquesa. A notificação diz que a tarefa de fazer 50 flexões foi concluída. Yuki recebe pontos de habilidade e sobe de nível. O desperto Pike do Yuki alcança o nível 11. A nova notificação diz que ele atingiu a segunda classe de mago, enxugando o suor com a mão e olhando para o lado, Yuki diz que não esperava conseguir. Mas é ótimo poder subir de nível, como no jogo, além de distribuir os pontos nas estatísticas necessárias. A notificação mostra os atributos de mago, e ele diz seriamente que as características estão começando a se consolidar. Olhando para frente com um sorriso e bochechas rosadas, ele diz que agora tentará adquirir as habilidades passivas de movimento e concentração. Correndo pela praça e deixando apenas poeira para trás, ele pensa que precisa dessas habilidades para enfrentar monstros. Imaginando Dora diante de um dragão flamejante, pergunta-se por que todo mago luta contra eles e conclui que é por isso que esses feitiços são obrigatórios no jogo. Partindo do lugar e começando a correr, ele abre a boca pensando que habilidades só podem ser adquiridas com treino. Continua correndo, desenhando elementos mágicos com o dedo no ar. Ele grita o nome da habilidade, armadura forte e resistente, traçando um círculo mágico à sua frente. Toa pensa que nada funciona na primeira tentativa. A notificação então informa que o feitiço de concentração falhou e o feitiço de armadura foi cancelado. O herói pensa que vai repetir tudo isso até conseguir. Yuki continua correndo mais rápido que pode pela praça. Ele olha sério para frente, gritando para si mesmo que precisa tentar de novo, desenhando um círculo à sua frente, com o dedo mais uma vez. Enquanto corre, ele grita novamente o nome da habilidade, armadura forte,
e resistente. Uma notificação aparece informando que a concentração feitiço falhou e que a armadura foi anulada. Mesmo ele correndo com o círculo traçado na frente, Yuki novamente não entende qual é o problema. Ele olha para o dedo que usa para lançar magia e diz: essa foi a 20ª vez. Qual é o problema? Um pedestre observa o protagonista correndo e pergunta chocado como aquele cara corre sem se cansar. Os amigos do menino chamam sua atenção, perguntando onde está a bola. Um garoto de jaqueta marrom corre até outro, gritando para ele buscar a bola antes que ela se perca. O menino sai correndo, pedindo desculpas ao amigo e prometendo que vai trazê-la de volta. Agora, o garoto corre até uma bola que volou para a rua. Ele pisa no asfalto, onde um caminhão grande está vindo em alta velocidade, dizendo: ainda bem que ela não foi muito longe. O amigo dele começa a gritar, desesperado, para ele tomar cuidado e olhar para os lados. Isso chama a atenção de Yuki. Ele vê o caminhão avançando em direção ao menino que vai pegar a bola. Yuki parte correndo com toda a força. Ele voa em direção à rua, cerra os dentes e grita com todas as forças. A luz dos faróis ilumina o menino abaixado, estendendo a mão para pegar a bola. Yuki se vira para o caminhão e pensa que precisa ser ainda mais rápido. O caminhão avança diretamente em direção ao menino e Yuki começa a gritar o nome da sua habilidade: armadura forte e resistente. Ele cobre rapidamente o menino com o próprio pur, gritando sobre a armadura. Naquele momento, sangue se espalha sobre um fundo branco. Yuki, coberto por uma espécie de casco azul, coloca as mãos à frente e detém a frente do caminhão, enquanto o menino cai no chão atrás dele. Yuki permanece firme em frente ao veículo, com os braços estendidos, claramente quebrando o para-brisa. Um caco de vidro corta sua bochecha, fazendo com que comece a sangrar. Observando isso e vendo a magia desaparecer em partículas de poeira mágica atrás de Yuki, ele se pergunta: essa armadura não cobre o corpo inteiro. Irão-se surpreso, e Yuki pergunta ao menino se ele está bem. O garoto sentado no asfalto o encara em choque. De repente, os olhos dele brilham como estrelas e, empolgado, começa a perguntar se Yuki é um herói. Yuki observa em silêncio, criando um clima um pouco constrangedor. As notificações do sistema indicam que um feitiço de mobilidade foi ativado e que a concentração mágica foi mantida. Ele olha surpreso para as notificações e o menino pergunta se está tudo bem, chamando Yuki com preocupação. Ajoelhando-se diante do menino, Yuki diz que está feliz por ele estar bem e passa a mão em sua cabeça. O menino começa a rir. Passantes começam a comentar o que viram, dizendo que quase atropelaram uma criança e que vão chamar a ambulância. Ayaki-se levanta devagar, olha para o lado e diz ao menino que acha que está na hora de ir. O menino segura Yuki pela jaqueta e pede para ele esperar um pouco. Gritando, ele pede para saber seu nome, apontando o dedo para si mesmo. Yuki se surpreende com a pergunta e leva o cunho à boca, fechando os olhos. Ele pensa: e se começarem a espalhar isso pelo bairro inteiro? Ainda com o dedo no queixo, se perguntou o que deve fazer. Yuki sorri, pensando que acabou de bolar, e se inclina para dizer ao menino seu nome. Tirando o dedo da boca e olhando para ele com gentileza, diz: me chamo Yuki, e como você disse, sou algo como um super-herói. O menino, com os olhos brilhando, também leva o dedo à boca e promete que nunca vai contar. Ele observa Yuki desaparecendo rapidamente, ouvindo suas instruções: tenha mais cuidado quando for brincar perto da rua. Uns passantes, vendo o menino inspirado, comenta que o rapaz foi embora sem motivo. O homem se aproxima e pergunta ao menino se ele sabe o nome do cara. O garoto ri, apertando os olhos, e diz que não faz ideia de quem ele era. Yuki agora está em uma rua com um homem de terno e óculos, dizendo que está tudo certo e que já conferiram tudo. O homem com óculos, próximo a uma caixa com relíquias, diz que, sem a comissão da caneta, 1,08 bilhão. Eles pagarão 450 milhões, pelo cinto, fechando a caixa e segurando um tablet. O homem informa que 1,43 bilhão foi transferido e pede que Yuki diga sim de o valor cair. Yuki olha as notificações no celular do banco, pressiona o botão para abrir o aplicativo e, ao ver os números, confirma mentalmente o dinheiro chegou, sorrindo para o celular e imaginando barras de ouro atrás de si. Pensa: nunca tive mais de 10 milhões. Agora são 1,5 bilhão. Apoia o queixo na mão. Ele diz aos homens que conferiu e está tudo certo. Os homens de preto agradecem pelo negócio e dizem que cuidarão das relíquias. Yuki se despede dos jovens e se afasta. Ele fica sozinho no meio da rua escura, olhando para frente com um sorriso. Aconteceu tanta coisa hoje. Acho que vou pegar um frango no caminho. No dia seguinte, a história continua. O sol ilumina uma rua movimentada com um ponto de ônibus. Yuki desce do ônibus, olha em volta e observa a placa no pão. Se pergunta qual ônibus vai para a estrada dos despertos e responde a si mesmo o número 30. Ainda faltam 15 minutos. O padre mostra os números dos ônibus e horário. Yuki percebe que não vai demorar muito. De repente, olha para baixo com uma expressão de choque, enche os dentes e abre os olhos. Isso é o que eu estou pensando. Goblins com olhos vermelhos brilhantes o encaram diretamente. Ele se lembra da imagem de um homem ruivo morto e pergunta com raiva: que raio foi esse clarão? Olhando sério para o lado, ele se pergunta onde o portal vai se abrir. Um transeunte cai sentado no asfalto, olha para Yuki com medo e Yuki pergunta se ele está bem. O homem aponta para cima, gritando de medo. É lá em cima. E Yuki abre a boca e olha
para o céu. Ele vê paredes se formando e a abóbada celeste sendo destruída. Fragmentos afiados se formam no toco. Ele vê flechas voando em sua direção e as desvia rapidamente de um lado para o outro, olhando para o chão, onde uma flecha perfurou o asfalto. E o que pensa? Eles conseguem perfurar o chão com lanças. Isso não são monstros comuns. Em posição de combate, alguém pousa na frente dele e o que estreita os olhos, tentando entender quem é. Ele vê um ser de olhos vermelhos, rosto enrugado como de um velho cabelo bagunçado vermelho. Repara nos óculos e na expressão envelhecida, mas o corpo da criatura é jovem e imponente. E o que pensa? Apesar da cara, o corpo é jovem. A criatura apresenta uma cruz, os dois envoltos por uma aura mágica verde, contra o fundo escuro. O rapaz diz que é ele quem cria coisas incríveis, que ninguém jamais pensou antes, feitas pelas mãos de um monstro, e que ele capturou em Death por puro tédio, com um olhar satisfeito. E Yuki observa um sujeito e pergunta em voz alta: isso é um gnomo, não é? Que o que vê um gnomo como uma besta. Um clarão aparece acima do gnomo. De repente, alguém grita ao longe para que parem um anão. E o que se vira. Uma garota com uma espada fina rapieira se aproxima dos combatentes. Ela joga a jaqueta para o lado. A garota salta sobre o anão e gira sua espada. O anão se prepara para revidar. O gnomo chama outros gnomos para ajudar. A garota percebe que está sendo confrontada por cerca de 5 anões. Ouve-se o som de bestas disparando. Os anões atiram de uma só vez. A garota não sabe o que fazer. Ela tenta bloquear com o corpo as 10 flechas que voam em sua direção. Subitamente, as flechas são barradas por um escudo mágico. A garota não entende de onde veio. Yuki diz que chegou por pouco. A garota se vira e pergunta se foi Yuki quem a protegeu. Yuki grita para ela não se distrair. O gnomo ataca. A garota bloqueia o golpe da espada com seus braceletes. Ouve-se um feitiço. Harmonia da magia, coerência dos polos, mísseis mágicos, ação voando pela garota. O gnomo tem metade do rosto arrancado pelo projétil mágico. A garota não acredita no que vê. Yuki diz que é perigoso ali e que ela deveria sair. A garota responde que também é despretada e precisa lutar. Yuki diz que ela vai mudar de ideia assim que vê aquele cara ali. Uma armadura com fogo mágico interno se aproxima, protegendo a garota. A armadura cai no asfalto com um estrondo. Ela encara os despertados. A garota olha horrorizada. Ela pergunta o que está acontecendo e o que responde que isso é uma habilidade especial de intimidação de monstros superiores e que agora, com medo, ela não consegue se mover. A garota pergunta como Yuki lida com isso. Yuki a pega nos braços e responde que já passou por isso. Antes, a garota não entende o que ele quer dizer. Com ela nos braços, Yuki salta alto. Eles voam sobre os prédios e aterrissam longe do monstro. E Yuki acalma a garota e pede que ela descanse. Ela ainda está em choque por causa das flechas. A garota agradece. Yuki pede a rapieira dela. A garota concorda e diz que essa espada não é muito eficaz e que ele deve tomar cuidado com as flechas. Yuki reconhece a rapieira como uma de nível normal, com aumento de força em 10 pontos. Ele diz que não é ruim. Yuki salta de volta para o ponto do clarão e cai sobre os anões. Dentro da armadura, Yuki conta os inimigos. 10 anões com martelos, 9 atiradores e um capitão. Yuki comenta que com esse equipamento, o capitão não será derrotado com mísseis mágicos, então ele começará pelos lacaios. Yuki acha o escudo do capitão suspeito. Ele grita o feitiço. Harmonia da magia, coerência dos polos, míssil mágico. Os projéteis voam em direção aos gnomos. Yuki aterrissa na calçada e pensa que a eficácia do feitiço parece melhor na realidade do que no jogo. Os anões com martelos se preparam para atacar. Yuki se aproxima com a raqueira em mãos e grita: criaturas tolas, encarem o verdadeiro medo. De repente, os anões veem Yuki como um monstro sobre o fundo ensanguentado. Estão apavorados. Acham que um dragão está vindo em sua direção. Tenta afastar o dragão com a besta. Acha que acertou uma flecha na cabeça dele, mas na verdade acertou outro anão. Yuki pensa que o medo é mais eficaz que muitas habilidades, pois com sabedoria pode induzir alucinações. Ele se lembra que foi uma boa ideia guardar a caneta, que aumenta a sabedoria, mas o efeito dela vai acabar em breve. Ele precisa derrotar o chefe logo. Yuki lança mais mísseis mágicos contra o capitão anão. O capitão se protege com o escudo. Yuki comenta que parece ser altamente resistente à magia. Ele pensa em uma alternativa e ativa a rapieira. Mãe natureza, permita-me usar o poder da desarmonia, arma encantada. E ele vê a notificação. Rapieira modesta, força mais 35, causa no mínimo 5 vezes mais dano, tempo de recarga 30s. Yuki assume uma pose estilosa enquanto a arma é ativada. Ele corre até o capitão. O anão levanta o escudo. Yuki atravessa o escudo com a rapieira. O capitão congela. Suas pernas falham. Yuki grita que ele confiou demais no escudo. A viseira do capitão começa a cair e ao tocar o chão, revela: não há nada atrás dela. Yuki se aproxima lentamente.
O capitão balança o martelo, erra o ataque. Yuki já não está lá. Ele lança mísseis mágicos, os projéteis atingem o capitão e Yuki salta para longe da armadura. A placa do peito cai e revela um pequeno gnomo escondido dentro da armadura. Yuki conclui: esse é o chefe. O escudo está quebrado e os feitiços começam a surtir efeito, mas o feitiço do medo logo acabará. Ele precisa acabar com os anões rápido. Yuki lança mais mísseis mágicos. O capitão tenta se esconder atrás de um escudo anti-magia verde. As magias contornam a armadura e Yuki ataca a parte desprotegida com mísseis. O capitão é atingido diretamente. A armadura é envolta em magia. O capitão resiste, mas Yuki pensa, ele está errado, se acha que sou só um mago, agora é hora de finalizar. Yuki salta sobre ele e ataca com mísseis mágicos diretos. Uma nuvem de poeira sobe, quando baixa, só restam a armadura no chão e o corpo do capitão dentro dela. Yuki diz: só faltam esses fedeiros agora, né? E ele parte para os gnomos restantes. Eles caem inconscientes. Ele pensa: felizmente, só o líder tinha escudo encantado, menos. Mas da próxima vez, pode ser diferente. Ele precisa encontrar feitiços de segunda classe rápido. Uma garota se aproxima e o cumprimenta. Yuki, é você, Claire? Sim, parece que estamos nos encontrando com frequência. Claire pergunta se Yuki realmente fez tudo sozinho. Sim, menos, ele responde. E a outra desperta. Kim, ela se feriu no início da batalha. Então, a carreguei para longe. Os agentes da diretoria dos espertos vincaram, boquiabertos. Yuki diz que há algo mais importante: a compensação pelo sul. De acordo com as regras, despertos envolvidos na contenção têm direito a uma parte do saque. Claire diz que não precisa se preocupar. Ela contabiliza 19 anões mortos, cristais, armas, armaduras, cadáveres. No total, Yuki receberá cerca de 500 milhões. Ele está prestes a sair. Claire pergunta: onde vai? Pode me dar uma entrevista? Yuki responde que não quer chamar atenção e pede para ela dar um jeito nisso. Claire concorda e diz que a autoridade desperta vai cuidar disso. Claire agradece a pouco pelo trabalho, porque agradece Claire, e ela pede para ele entregar o florete. Ao Yuki, os rapazes se viram para Claire e comentam que parece que havia um desperto Kurari que lidou sozinho com os gnomos, e eles gostariam de saber mais sobre ele. Eles pedem para Claire descrever como ele é. O vice-líder da guilda Flor de Ameshira se dirige a Cher. Lizzie o interrompe e diz que ele deveria ter batido antes de entrar. Paul pede desculpas e sugere sair e entrar da forma correta. Lizzie diz que não é necessário e pergunta o que aconteceu. Paul responde que houve um surto na região. Ninguém morreu e houve apenas um ferido. Paul continua dizendo que havia apenas 2 espertos de rank F no local e um deles resolveu tudo sozinho. Lizzie pede para ir direto ao ponto. Paul fica surpreso ao relatar que um novato de rank F conseguiu lidar com um grupo de anões de rank e usando apenas magia e espada. Ele diz que há rumores de que o novato usou algum tipo de feitiço. Lizzie pergunta se eram realmente feitiços e não magia comum. Paul responde que ele fazia movimentos com as mãos e recitava encantamento. Lizzie diz que só ouviu falar disso antes. Ela pergunta se Paul acha que é um tipo especial de habilidade. Desperta. Paul responde que é a primeira vez que vê alguém usando poderes dessa forma. Ele acrescenta que o novato utilizou algo como controle de multidão e um campo de força mágica. Lizzie se surpreende com o fato de um desperto de rank F conseguir fazer isso. Ela diz que antes que outras guildas se movam, precisam tomar iniciativa. Olhando para o confuso Paul, Lizzie pergunta por que ele veio até ali. Surpreso, o rapaz responde que, claro, foi para informar ela. Lizzie fecha os olhos, decepcionada, baixa a cabeça e olhando ameaçadoramente à frente, grita que nesse caso, ele deveria ter corrido direto para o local para encontrar e contratar esse novato. Franzindo a testa e se aproximando, ela levanta o punho e acrescenta que é a primeira vez que ouve falar de habilidades assim, não é? Isso é algo extraordinário. Ele não acha que valeria a pena trazer uma raridade dessas para a guilda? Paul, confuso, responde que sente muito e que vai sair imediatamente. Um segundo depois, Lizzie dá um chute nas costas dele e o joga para fora da sala, gritando para ele parar de falar. Somos levados à cidade com grandes edifícios ao fundo. Um carro branco de luxo trafega pelas ruas. Dentro dele está uma garota de óculos e cabelos castanhos. Ela é da guilda Lotus Branca, vice-líder Caroline. Ela olha para o lado, surpresa, ao ouvir no rádio que a próxima notícia fala sobre um novo surto, dessa vez na área brilhante. Olhando com interesse, ela continua ouvindo o rádio, que relata que durante esse surto, um novato chamado Ryuki lidou com os gnomos com um único golpe. E segundo uma entrevista com a desperta que estava ao lado dele, de repente o rádio para de funcionar e uma chamada aparece no hotel. Caroline, surpresa, atende e pergunta o que aconteceu. Michael, olhando para o celular, pergunta se ela está se divertindo enquanto deixa todo o trabalho para seu amado. Uma voz ao telefone lembra que haviam combinado que ela cuidaria das conexões externas. A propósito, que preço devemos definir? O rapaz responde que podem tentar 3 bilhões. Caroline diz que acha que isso não será o suficiente para atrair um desperto tão incomum. Ele precisa oferecer mais. Michael, olhando seriamente para frente, diz em voz baixa 10 bilhões. Em troca, dará a ele um teste interno para a guilda. Sorrindo, ela responde que, se for necessário, tudo bem. Olhando confiante para frente,
ela diz que usará todo o seu charme e com certeza o trará. Michael, olhando para o celular, responde que ela não deveria flertar com outros homens, e sim focar no trabalho. Somos levados novamente à cidade. Uma multidão está reunida diante de uma porta com um cartaz dizendo 100 bilhões de yuan. Se não estiverem dispostos a pagar isso, deem entra. Uma pessoa na multidão comenta que não sabe se ele é incrível ou apenas louco. As pessoas trocam olhares reprovadores e começam a dizer que isso parece ser uma recusa em assinar contar. Ele claramente se acha acima dos outros. De repente, um carro branco de luxo freia com estrondo. Caroline bate o salto no chão e desce do carro. O rapaz à porta a reconhece, surpreso, como a vice-líder da Lotus Branca, a melhor guilda da Coreia. Ao ver a multidão, Caroline cora levemente e pergunta em voz baixa por que tantas formiguinhas vieram se aglomerar. Alguém na multidão pergunta se ela também veio contratar aquele homem. Um rapaz, vendo Caroline se aproximar, pergunta ao parceiro se eles devem ir embora menos. Aparentemente, ele não tem intenção de assinar com ninguém. Outro rapaz de cabelo verde pergunta se ele realmente já tinha negociado com a Lotus. Caroline, passando por eles com um sorriso, comenta que só a riqueza da Lotus Branca pode conquistar um recruta tão incomum. De repente, algo chama sua atenção. Um pedaço de papel em branco com a frase "se não tiverem 100 milhões, nem apareçam". Olhando surpresa, ela pergunta se era mesmo necessário 100 bilhões. Virando-se com um sorriso, ela pergunta o que Franklin acha desse valor. O homem, com uma cicatriz na bochecha esquerda, aparece. É da guilda Muco, vice-líder. Uma energia sombria emana dele. Transindo a testa, ele diz para ela não pronunciar seu nome com aquela boca imunda. Ele acrescenta que não entende que tipo de guilda padaria tanto por um desperto rank F, por causa de uns feitiços estranhos. Caroline, com um olhar desaprovador, responde que aquilo não era só feitiço, era algo incomum, e pergunta se ele já viu alguém usar feitiços de verdade. Franklin, se afastando, responde que não, mas que é um péssimo insano, e ele nunca conseguiria isso na vida. Caroline, cruzando os braços, diz que não sabe, mas acha que o Sr. Yuki quer encontrar um lugar onde seu talento seja valorizado. Com a testa franzida, ela se vira e grita, Sr. Yuki, sorrindo. Ela caminha de volta para o carro e continua gritando que vai embora hoje, mas que da próxima vez, eles deveriam trazer condições melhores para ambos os lados. Então, fumaça sai do carro e ela parte em alta velocidade. Uma voz é ouvida da janela do Proteus dizendo que eles já foram embora. Ele põe as mãos atrás da cabeça e sorri, dizendo que é divertido ver tanta gente tentando chamar sua atenção. Olhando à frente, ele diz que ainda não pretende se juntar a uma guilda apenas por dinheiro. Então, colocando as mãos sobre a mesa e olhando para o mapa, ele diz que trabalhar em guildas exige sacrifícios, e por enquanto, sua liberdade é o que importa. Olhando para o mapa, ele acrescenta que o que precisa agora é força e evolução. Com esses dados, poderá subir de nível. Sorrindo amplamente, ele diz que é hora de seguir o plano. Somos levados a uma cerca verde com uma placa amarela enorme. Aviso, área com alta probabilidade de aparição de monstros. Entrada proibida. Yuki está parado diante do grande portão. Olhando para ele, pensa, finalmente cheguei. As relíquias que venho coletando há 5 dias. Yuki olhou para seus artefatos, que incluíam várias pulseiras e binóculos, e leu as mensagens do sistema que continham as características de seus itens. Um segundo depois, uma armadura mágica apareceu em seu corpo, e ele comentou com um sorriso que também era um traje que conseguiu montar com o que sobrou da China. Olhando para o veículo militar ao seu lado, colocou as mãos nos bolsos e acrescentou que também gastou 500 milhões em veículos blindados. Uma mensagem do sistema com seus status apareceu à sua frente, e ao vê-la, disse que seus atributos estavam mais altos do que há 5 dias. Achou que estava pronto. Com sua preparação concluída, um segurança apareceu à sua frente, pegou seu telefone e disse com um sorriso que verificou sua licença e ele podia passar. Então, olhando para o enorme portão, o guarda gritou para que o abrissem. Os portões começaram a se abrir com um som de rangido, uma luz brilhante passando por ele. Yuki olhou para dentro com um sorriso e disse que agora tudo iria começar. Em grande mapa, um ponto laranja apareceu à nossa frente. 20 anos passaram desde o surgimento dos Espertali, durante os quais dezenas de masmorras surgiram por todo o país. Várias imagens de clãs apareceram no mapa, mas a maioria delas pertence às grandes guildas. Para utilizar as masmorras, é necessário seguir uma série de regras. E para um desperto que não pertence a nenhuma guilda, entrar ali é uma tarefa extremamente difícil. Uma das masmorras apareceu diante de nós, onde goblins verdes e malignos caminhavam por toda parte, e atrás deles havia uma tela quebrada, mas o território difere das masmorras. Essa palavra designa lugares onde, devido às diferenças no ecossistema, monstros aparecem com mais frequência. Uma cerca enorme dividia o território. Não era cercada por um muro alto, mas sim por uma grade de 10 metros de altura, e dentro dela, os monstros viviam e se multiplicavam. Um segundo depois, 2 aventureiros apareceram diante de nós, vestidos com trajes especiais. O motivo de seu conteúdo é que, ao matar monstros, é possível obter cristais mágicos e aumentar seu nível, principalmente
Geralmente, os dispersos solitários que vão a esses lugares somos levados até 3 goblins que se reuniram ao redor de carne fresca. Eles encararam a presa por alguns segundos e então se lançaram sobre ela, rasgando-a em pedaços, comeram-na. Yuki observava tudo isso de cima de uma árvore, calmamente. Olhando adiante, disse que a harmonia mágica, a coerência dos polos, era um projétil mágico. Sim, algo se aproximava dos monstros devoradores como uma grande lança. A carga de plasma azul atravessou os corpos dos goblins e, literalmente, um momento depois, seus corpos decapitados caíram no chão, segurando uma sacola azul na mão esquerda. Yuki sorriu e disse que seus números finalmente haviam melhorado. Então, agora não precisava mais correr feito um mu atrás daqueles goblins, tentando acertá-los. Olhando para os corpos caídos no chão, pensou que parecia já ter visto algo assim antes. Embora isso, claro, não fosse ruim, diferente de como era antes. Era como se já tivesse acostumado. Pôs a mão no queixo e continuou pensando. Era isso o que queriam dizer. Quando foi informado de que havia recebido toda a experiência, ajustando sua bolsa no cinto, pensou que aquele não era um sistema tão ruim assim. Um segundo depois, Carrie voou para fora da bolsa e Yuki a jogou. No chão havia alguns goblins por perto que se olharam com um sorriso. E um segundo depois, uma enorme pata de um lobo branco apareceu. Ele olhou ameaçadoramente para frente, o saliva escorrendo da boca, e Yuki acrescentou que, como já entendeu o nível dos monstros naquele território. Um segundo depois, monstros o cercaram por todos os lados, se aproximando lenta, mas firmemente. Yuki sorriu, olhou ao redor e perguntou em voz alta se eles não queriam se divertir um pouco. Somos levados a um grande prédio branco, onde os corpos dos monstros são recebidos. O açougueiro olha surpreso para a enorme pilha de corpos, menos cerca de 50, olhando para o lobo branco. Ele diz com admiração que é a primeira vez que vê um corpo de goblin tão bem preservado, e o mesmo vale para os outros corpos. Esfregando as mãos, olhou para Yuki e agradeceu por ter vindo vender corpos tão bons, ao que Yuki simplesmente perguntou quanto custaria. O vendedor pegou seu telefone e, erguendo a mão, disse que no total daria 300 milhões e os aventureiros reunidos ao redor começaram a cochichar com admiração. Era a primeira vez que via alguém receber 300 milhões e de uma só vez. O vendedor se inclinou sobre o balcão e acrescentou que faria o pagamento imediatamente. A propósito, ele havia recebido um pacote, depois pediu desculpas e explicou que precisavam abri-lo por segurança. Não danificaram o item de forma alguma. Yuki olhou para o livro em sua mão com um sorriso e respondeu que não era nada, e depois agradeceu por terem guardado com segurança. O vendedor sorriu e respondeu que estavam agradecidos por alguém tão talentoso ter vindo até eles. Que Yuki respondeu que era apenas sorte. Continuando a sorrir, sentiu olhares insatisfeitos sobre si, e então pensou que realmente queria evitar todo aquele alvoroço desses olhares. Um cara com uma mecha laranja no cabelo apareceu diante de nós. Observava Yuki por cima do ombro, aproximando-se de seus companheiros que também tinham mechas coloridas. Disse que deveriam prestar atenção naquele cara, menos pelo que ouviram. Ele havia recebido 300 milhões só com os corpos dos monstros. Sentado à mesa, pôs satisfação, cerrou o punho e disse que eles mal haviam conseguido juntar 30 milhões. Em alguns dias, já estava cansado de comer apenas uma refeição, e aquele funcionário nunca havia sido tão gentil com eles. Então imaginou o trabalhador sorridente em sua cabeça. Os 3 irmãos se viraram e olharam para Yuki com desagrado. Então um deles, o da mecha laranja, disse que ele parecia se achar demais, só porque podia usar magia. Continuaram olhando com desprezo para Hulk, que sorria com uma caixa na mão, ainda observando seu rosto. O de cabelo laranja acrescentou: caso contrário, por que agiria com tanta arrogância? Uma aura surgiu ao redor dos 3 irmãos, que não pensavam em mais nada além de que Yuki era um idiota patético, e que precisavam matá-lo. Depois, um deles se inclinou e, sorrindo, disse que deveriam matar esse idiota. Laranjas e vermelho se viraram assustados para o irmão, e o de azul, colocando a mão no peito, disse que ele havia ganhado tanto naquele dia que com certeza voltaria. Eles estavam ali há 2 anos e nunca o tinham visto antes, então ele tinha certeza de que era novato. Enquanto enfiava os corpos no caminhão, imaginava como seria esse processo, e então imaginou o laranja atacando por trás com um cotovelo, dizendo que chegariam pelas costas e o finalizariam. Somos transportados até o portão, o carro blindado de Yuki sai por ele, e então o de azul diz que pegariam um caminhão, dizendo que eram companheiros de viagem, e depois deixariam aquele território para sempre. Depois, imaginou um contrato com a inscrição com sentimento de morte, e disse que, ao entrar no território, todos assinam um acordo dizendo que são responsáveis por tudo o que acontecer ali. O de laranja, abaixando a cabeça, disse que aquilo era ótimo. O de azul olhou satisfeito para os irmãos e disse que eles iriam pegar tudo. Somos transportados para o dia seguinte. O protagonista carregou os monstros no caminhão, coçou a cabeça e comentou que juntar esses corpos era bem mais difícil. O sujeito de roupa laranja e o de cabelo azul espiaram por entre os arbustos. Um deles comentou que ele tinha sumido e mandou cobrirem ele. Olhou surpreso para frente ao ouvir um barulho nos arbustos. Virou-se de repente e viu um dos irmãos balançar o facão na sua direção. No último segundo, conseguiu aparar o golpe. Uma barreira surgiu ao redor do seu corpo.
O cara de roupa laranja encarou ele e disse que era isso o que acontecia quando se usava o cérebro. O sujeito de cabelo azul e a mulher de cabelo vermelho olharam para o irmão com um sorriso e gritaram, cerrando os punhos, que tinham conseguido. O cara de roupa laranja ergueu o facão acima da cabeça e desceu com força. A arma não alcançou o alvo, e no último instante, o protagonista conseguiu se esquivar agarrando o porrete. Alisou o cabelo, olhou para frente e, então, franzindo a testa, disse que ele o havia atacado. Estendeu a mão e completou que tentaram matá-lo com aquelas habilidades. Um segundo depois, Puck deu um tapa com força no rosto do atacante, encarando firme para frente. Disse que matar alguém que tenta te atacar se chama legítima defesa. Então, deu um passo à frente, lançou o feitiço Chama das Mãos, e uma labareda mortal saiu de sua palma, incinerando tudo no caminho. O protagonista olhou calmo para frente, viu o corpo do atacante queimar em um segundo. Os outros dois irmãos olharam apavorados. O rapaz estendeu a mão à frente. Algo se aproximava por trás. Objetos giratórios surgiram na frente dele. Puck virou a cabeça e olhou para trás. Duas pessoas estavam nos arbustos atrás dele. O cara com a mecha azul no cabelo arregalou os olhos. O sujeito ao lado dele virou e perguntou por que ele errou. O outro respondeu que tinha acertado com certeza. Chain correu. Virou-se para o companheiro e exclamou que aquele cara não era um novato como pensavam, e que precisavam fugir logo. Esferas brilhantes surgiram ao redor do protagonista, que perguntou por que decidiram enfrentá-lo se suas habilidades e trabalho em equipe deixavam tanto a desejar. Puck usou os feitiços Harmonia Mágica, Coerência dos Polos e um projétil mágico. K1 abriu a boca em choque com o impacto. Han arregalou os olhos e chamou pelo companheiro. Depois, rangeu os dentes e pensou que não deixaria isso assim. Pegou uma espada e escudo e correu, se protegendo com o escudo. Enquanto pensava que, por mais forte que o inimigo fosse, ele não conseguiria lançar feitiços para sempre. Seus olhos estavam vermelhos, enquanto decidia que o escudo seria sua salvação. A mão do protagonista começou a brilhar enquanto conjurava o feitiço Morte Colorida. Puck abriu a palma e executou a técnica do raio de luz. Han arregalou um olho e deduziu que ele queria limitar sua visão. Puck refletiu sobre como o raio de luz podia afetar a visão do inimigo e até atordoá-lo se usado por muito tempo. Imaginou uma silhueta com aura branca no corpo e acrescentou que sua sabedoria evoluíra tanto que o feitiço agora podia enviar ondas de vibração para o corpo do oponente. Sangue escorreu dos olhos. Ren ficou paralisado com os olhos arregalados. Caiu de joelhos pensando que não sentiu o golpe. As pernas se aproximaram da espada. Ren percebeu que estavam errados. Levantou o olhar e abriu a boca. O protagonista parou diante dele ao perceber que aquele não era um iniciante comum. Puck o perfurou com a espada. Abriu os olhos e disse que eles tinham que pagar por tentarem tirar sua vida. O protagonista estava diante de um corpo caído no chão quando afirmou que agora estava sozinho. Chain saiu se esgueirando pelos arbustos. Virou-se e olhou para trás. Chain abriu a boca em desespero. Começou a implorar para que o protagonista o poupasse, dizendo que nunca mais o encararia. Esferas brancas surgiram ao redor do rapaz, que respondeu que não era tão santo a ponto de deixar viver quem tentou matá-lo. Raios brancos foram lançados contra o inimigo, enquanto Puck conjurava o feitiço míssil mágico. Chaong foi atingido nas costas. Gritou de dor com a boca escancarada. Raios de luz saíram do seu torso. O protagonista olhou sério para frente. O rapaz caiu de joelhos, e sangue começou a escorrer pela boca. Diante dele, troncos de árvores danificados e copas destruídas. O rapaz caiu no chão. A mão ainda segurava firme o cabo da espada. Foi quando Puck disse que eles não suportaram nenhum feitiço e comentou que aquilo era triste. Várias pernas correram. O protagonista desviou o olhar. O rapaz tocou os óculos e perguntou o que tinha acontecido ali. Puck estava com a espada ao lado do veículo militar. Homens de terno começaram a se aproximar. Um deles perguntou se ele podia explicar o ocorrido, e Puck concordou. O rapaz imaginou a luta entre ele e seus oponentes e contou ao homem à sua frente. O sujeito de óculos levantou a mão e respondeu que entenderam, mas ainda iriam conferir as câmeras, e que, ao que parecia, aquilo se encaixava como legítima defesa, mas pediram que ele colaborasse. Puck respondeu que entendeu. O protagonista se virou e pensou que, por causa daquilo, teria que encerrar o dia e perder dinheiro, quando o homem de terno disse que era preciso remover os corpos e seguir em frente. Uma aura sombria se aproximou do rapaz. Puck arregalou os olhos. Suor escorreu pelo rosto. Ele perguntou aos homens de terno se sentiam aquela magia. Eles perguntaram do que ele estava falando. Olhos azuis brilharam na névoa negra, e o protagonista respondeu que estava falando da magia que vinha dali. As pupilas de P se dilataram ao ouvir
virem que ele estava só muito cansado da luta e que iriam checar. Os olhos dele se arregalaram e ele gritou para o homem de terno fugir agora. O homem de óculos abriu a boca e começou a perguntar que cheiro era aquele. Uma enorme fera branca surgiu diante dele. Ela abriu a boca e mostrou os dentes. A besta ficou diante dos arbustos e rosnou. Puck olhou para frente e pensou que aquele era o líder dos lobos daquele território. O lobo avançou quando o rapaz comentou que ele estava caçando eles em Death. A criatura se aproximou do homem de óculos. Um escudo azul surgiu à sua frente. O rapaz de óculos escuros arregalou os olhos. Puck gritou para ele fugir dali imediatamente. Os olhos do protagonista brilharam enquanto falava, com fogo surgindo nas pontas dos dedos. O homem de óculos correu enquanto Puck usava a técnica chama das mãos. O lobo cerrou os dentes. A barreira foi atingida. A fera saltou em meio às chamas. O lobo olhou para frente e rosnou. Puck abriu a boca e disse que ataques assim não funcionariam porque ele era rápido demais. Virou o rosto e pensou que com aquele rugido, o lobo também havia chamado sua matilha. Outros lobos apareceram correndo. As pessoas de óculos abriram a boca em pânico. A multidão se agrupou ao redor do veículo militar ao serem cercados pelos animais. Começaram a perguntar de onde vinham os lobos e se eram de fato uma matilha daquele território. O protagonista abriu a boca e mandou os homens de terno entrarem no caminhão e saírem dali, porque ele era blindado, então conseguiriam escapar, sem problemas. O homem de óculos respondeu que ajudariam. Puck arregalou a boca e exclamou que eles quase tinham morrido agora. Um lobo branco apareceu diante dele, e ele disse que a retirada deles o ajudaria muito mais. O rapaz pôs a mão no ombro de Sunbeam, virou para ele e comentou que também era contra isso, mas não havia o que fazer. Era melhor partirem e chamarem reforço. O homem de óculos concordou. A besta branca abriu a boca e rosnou. Puck virou a cabeça. Os lobos cercaram o homem de terno. Ele cerrou os punhos à frente do corpo e respondeu que ficaria ali, ordenando que os outros entrassem no carro e partissem. O lobo exibiu os dentes. A fera pairava sobre o rapaz. Ele acertou o lobo no queixo. O homem de jaqueta levantou a mão e disse que era possível resistir mesmo sem armadura. Os animais ao redor mostraram os dentes. Jogaram o rapaz no chão. O lobo abriu a boca escancarada. Puck lançou o feitiço míssil mágico. Raios de luz acertaram os lobos. Um homem apareceu atrás do rapaz de óculos e chamou Sunbeam, dizendo que estavam prontos. A porta do caminhão bateu, e ele respondeu que podia ir. Puck olhou para o carro se afastando quando gritaram que voltariam com ajuda. A fera à sua frente sumiu quando ele pensou que, finalmente, conseguiu ver todos irem embora. Os olhos do protagonista brilharam. Um lobo branco surgiu sobre ele com a boca aberta. Uma aura branca envolveu sua pata. Raios de luz apareceram. A criatura desferiu um golpe devastador. O lobo pôs a pata no chão. Quando Puck percebeu que era um salto com ataque de garra, o protagonista surgiu ao lado da besta e comentou que, então, viria um movimento da cauda. O lobo se envolveu com a própria cauda. Foi aí que Puck teve certeza. Ele já tinha visto isso num jogo. O rapaz se abaixou, desviando do golpe, e lembrou que, se escapasse desse ataque, os outros viriam logo em seguida. Os outros lobos pularam em direção ao protagonista. Atingiram o chão, enquanto Puck pairava no ar acima deles. Olhou para baixo e abriu levemente a boca. O líder dos lobos estava cercado por relâmpagos. Eles subiram quando a fera abriu a boca e rosnou. O protagonista abriu a boca. Um raio atingiu o solo. O lobo branco cerrou os dentes. Fumaça surgiu. Outros animais cercaram o local do impacto. Eles levantaram os focinhos. Foram atingidos por feixes de luz. O lobo branco abriu as patas para os lados. Abriu a boca e mostrou a língua. Puck deu um sorriso e disse que, assim como no jogo, não conseguia se mexer. Depois de usar a habilidade, uma esfera surgiu perto de seu dedo. Ele disse que podia acabar com aquilo. O protagonista foi cercado por esferas brilhantes, enquanto a fera o observava. Puck estendeu as mãos à frente e lançou um feitiço de fogos nos dedos. Abriu bem a boca e usou a técnica das mãos flamejantes. Um clarão surgiu diante dele, com a magia de projétil. Raios de fogo o cercaram, mirando o lobo branco. A fera cerrou os dentes e olhou firme. Uma explosão ofuscante se formou. Puck lembrou-se de estar diante do lobo, pensando nos agentes que apareceram para checar se o chefe realmente havia morrido, e que ele tinha sido interrogado sobre o trio. Imaginou-se sentado diante de um homem de terno preto,
refletindo que, graças à caixa preta embutida no caminhão, seria fácil provar a culpa daqueles caras. Olhos brilhantes surgiram atrás do protista, enquanto ele pensava que talvez não fossem os únicos a tentar roubar itens de outros despertos. Por isso, precisavam estar atentos. Puck apresentou vários drones e decidiu que depender apenas de armas e armaduras era perigoso demais, então precisava de um satélite. Pensou que o nível atual já bastava para conseguir alguns mini-drones. O protagonista estava sentado no caminhão quando apareceu uma notificação do sistema. Ele era agora um mecânico de nível 5. Ele olhou os itens à frente e pensou que aquilo dava para fazer em casa, mas estava ansioso demais para esperar. E além disso, todas as peças que comprou no mercado, Deus já tinham chegado. Então Puck olhou para a janela do sistema e disse que estava nervoso, como da primeira vez que usou duplicação. Uma esfera mágica com um objeto dentro surgiu diante dele. Um alerta do sistema avisou sobre a produção de um mini-drone, quando o protagonista comentou que uma pedra dimensional revestida com metal seria perfeita para o drone. O personagem abaixou a cabeça e pensou que estava criando um item que só tinha visto em jogos. Notificações apareceram indicando que a produção do drone estava em 10%, depois 25%. O garoto sorriu largo e pensou que poderia ficar vendo aquilo para sempre. O sistema avisou que o drone estava 50% pronto. 2 varinhas surgiram em sua mão, e ele comentou que não podia esquecer disso. Uma notificação do sistema mostrou as características de aval. Varinhas de Evelyn reconhecidas 100%. Possibilidade de magia de nível 1. Aumenta magia em 20. Pode lançar projétil mágico. As varinhas começaram a se fundir. A esfera e alertas surgiram avisando que a varinha de Avalon foi integrada ao mini-drone, que agora estava 75% pronto. O protista em suas mãos selou a esfera mágica quando apareceu a mensagem de que o drone foi finalizado. Puck abriu a boca. O garoto estava no carro quando os arbustos à frente começaram a se mover. Criaturas verdes com olhos vermelhos surgiram. Dali, o protagonista sorriu e disse que testaria nelas. 2 drones voaram ao ouvir a palavra avançar. Ele apresentou um dos drones e explicou que, embora parecesse comum, podia voar mais rápido porque foi criado com magia de mecânico. Os drones pairaram sobre as criaturas verdes, enquanto Puck concluiu que, contra monstros sem muita habilidade, ele era o predador supremo. Eles miraram nas cabeças das criaturas. Esferas luminosas surgiram ao redor dos drones. Eles atacaram os monstros com feixes de luz. O protagonista abriu um sorriso largo. Os corpos dos monstros ficaram estirados no chão, e o garoto comentou que nem os parentes os reconheceriam agora. Puck estendeu a mão sobre o drone e disse que já tinha força suficiente, só faltava testar outras funções, e ainda acrescentou que usaria o drone para subir seu nível como mecânico. Ele imaginou um golem atrás de si e disse que, para criá-lo, precisaria ao menos do nível 11, e aí só teria de cumprir uma condição. Um vídeo se abriu no navegador. Batalha de Puck com 3 inimigos e o líder da alcateia. O protagonista aparecia de mão erguida. Na cena seguinte, ele abria a palma à frente. Depois, um clarão tomava a tela. Em seguida, o vídeo mostrava a explosão em close. Nos comentários, havia de tudo. Alguém elogiava, outro lembrava que Puck lidou sozinho com o último surto. Alguns duvidavam de que um desperto fosse capaz daquilo, e diziam que era montagem. Um usuário comentou que o protagonista só venceu porque os inimigos eram fracos. O vídeo já tinha 239 mil visualizações, quando uma voz comentou que graças àquele vídeo, os inscritos e curtidas estavam aumentando. Uma garota de cabelo roxo sorriu e disse que ainda bem que foi ela quem postou. Com aquele vídeo, ganharia seguidores. Abriu a boca e disse que Puck ficaria ainda mais famoso. A garota olhou adiante e concluiu que todos sairiam ganhando com isso. Em um prédio de vários andares, alguém perguntou em voz alta o que era aquilo. Lizzie tocou Paul e perguntou o que estava acontecendo. Ele mandou que assistisse ao vídeo. Vendo a cena, Lizzie ficou curada e perguntou se era mesmo ele. Ali, a garota arregalou os olhos e gritou que aquele não era o Puck. Paul confirmou, dizendo que achou que era só uma filmagem da caçada dele. O protagonista lançou um clarão. Puck estendeu a palma aberta. Uma explosão poderosa surgiu. Paul e Lizzie congelaram diante do computador. A garota de costas se virou para o homem ao lado. Lizzie virou o rosto e disse que dessa vez precisaria falar com ele pessoalmente. Paul perguntou se ela iria mesmo até lá. A garota abriu bem os olhos e perguntou se ele não entendeu nada do vídeo. O homem respondeu que o protagonista era forte demais para um rank F. Lizzie se aproximou dele e esbravejou que era óbvio. Afinal, ele matou 3 despertos e o líder dos lobos. Paul perguntou se não era exagero
exagero oferecer 100 bilhões para um novato. O homem ficou sem resposta quando ela perguntou se ele conseguiria matar um monstro daquele sendo Rank F. Ele admitiu que não, que seria difícil demais. Lizzie gritou furiosa que nunca tinha ouvido falar de algo assim, mas aquele Puck já era forte, e se ficasse mais ainda, nem 1 trilhão bastaria. A garota agarrou o homem pela gravata e gritou que não podiam ficar parados. Lizzie puxou Paul e exclamou que precisava se mover. Na guilda de número 54, chamada Grande Pintura, um rapaz abriu a boca e disse que não podiam mais perder tempo. Na guilda 101, chamada Comentário Negro, um cara saiu correndo gritando que se conseguissem aquilo, subiriam direto ao topo. Na guilda 70, chamada Jotua, um homem sorriu e disse que tinham que conseguir. O protagonista andava pela rua e olhava o celular, passando por outros garotos. Viu uma mensagem de transferência de outra conta bancária. Tinha recebido 700 milhões e 1. Ao se aproximar do carro, Puck comentou que nem se surpreendia mais com esses valores. Viu que alguém o chamava e pensou que era o vice-líder da guilda Flor de Ameixa, que o tinha convidado recentemente. O protagonista comentou consigo que pegou o número no cartão que o cara deixou. Ao colocar o telefone no ouvido, disse que era o Puck. Do outro lado, disseram que era bom ele ter atendido, pois a líder da guilda, Lizzie, queria falar com ele. O protagonista perguntou se aquele era o número do Paul. Sorrindo, Lizzie disse que Paul estava dirigindo e ela queria conversar pessoalmente. Perguntou onde ele estava. Puck respondeu que estava ocupado no momento e se não fosse urgente, desligaria. Surpresa, Lizzie pediu que esperasse, dizendo que, se ele estava ocupado, tudo bem, só queria falar sobre a entrada dele na guilda. O protagonista pediu que continuasse. Cerrando o punho, Lizzie afirmou que na época, ele mesmo tinha fixado o preço de 100 bilhões na porta. Acrescentou que, se o que viram no vídeo fosse verdade, estavam dispostos a pagar. Olhando para ela, Paul comentou que ainda era pouco. Gritando, Lizzie o interrompeu e mandou que calasse a boca e prestasse atenção na estrada. Puck chamou Lizzie no telefone sorrindo. Ela perguntou se ele ainda aceitava aquelas condições. O protagonista perguntou se ela estava falando do vídeo. Ela respondeu com expressão calma, que sim, e comentou que um cara chamado Harry postou o vídeo dele no YouTube. Puck respondeu que era a primeira vez que ouvia falar disso. O protagonista disse que antes precisava entender a situação e anunciou que ia desligar. Atônita, Lizzie pediu que esperasse. Começou a gritar, tentando chamá-lo de volta. Ficou sentada, boquiaberta. Paul mandou que ela parasse com aqueles pensamentos. Ela agarrou o motorista pelo pescoço e perguntou se ele tinha mais alguma coisa para dizer. Olhando para o celular, Puck comentou que alguém realmente postou o vídeo e deu um tapa no capô do carro. O protagonista perguntou quem era, apoiando as mãos no carro. Ele soltou o ar devagar e pensou que aquilo tudo tinha sido feito só para ganhar inscritos. Com uma expressão séria, franziu a testa, imaginando se alguém podia entender errado e achar que ele era algum tipo de assassino. Puck, com o rosto fechado, concluiu que, já que todos sabiam que ele usava magia, era hora de aproveitar a situação. Disse que não pretendia entrar para nenhuma guilda, mas que poderia explorar masmorras e subir de nível muito mais rápido assim. Começou a digitar uma mensagem dizendo que era Puck e que estava mandando o recado a todos que queriam vê-lo numa guilda. As pessoas liam a mensagem dele com expressão de surpresa. Escreveu que, embora não tenha sido ele quem postou o vídeo da caçada, suas habilidades já não valiam apenas 100 bilhões, e que à meia-noite contaria o motivo. Se estivessem curiosos, poderiam ir ver com os próprios olhos. A história segue.